Boa noite. Oi, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Mais de 230 pessoas morrem num ataque a uma mesquita no Egito. O presidente do país prometeu uma resposta brutal aos agressores. Cresce o número de brasileiros que se autodeclaram pretos ou pardos e a quantidade de idosos é maior que a de crianças. O país avança no diagnóstico e tratamento do vírus HIV. Mais de 70% das pessoas diagnosticadas tomam os medicamentos antirretrovirais. Na última reportagem da série Vida em Transformação, vamos mostrar as lutas e as conquistas da população trans. Quando eu cheguei, a gente não tinha nome social, processo transexualizador do SUS nem se falava, nome de registro feminino na carteira de identidade nem era pensado. E ainda, arqueólogos analisam objetos do século XIX encontrados numa caverna do Paraná. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A gente começa o Repórter Brasil de hoje com a posição da empresa Brasil de Comunicação sobre a atitude do ator Pedro Cardoso no Sem Censura desta quinta-feira. Ontem, no fim do Repórter Brasil, eu li a nota da EBC quando tivemos problemas técnicos. Em respeito aos nossos telespectadores, eu repito agora a nota da empresa. A EBC afirma que o ator expressou-se livremente durante o programa. Esta postura é o resultado da diretriz jornalística e profissional implementada pela atual direção. Nossa programação é a prova viva e ao vivo de que esta empresa de comunicação pública é plural, é democrática, acolhe a diversidade de opinião e respeita a lei, inclusive o direito de greve. Maioria de mulheres, mais gente preta e parda e uma população mais envelhecida. Este é um raio-x do Brasil que foi divulgado hoje pela PNAD, a pesquisa por amostra por domicílios do IBGE. O levantamento compara dados de 2012 e 2016. O número de pessoas que se dizem brancas diminuiu, mas a parcela da população que se autodeclara preta passou de 7,4% em 2012 para 8,2% em 2016. O percentual de autodeclarados pardos também aumentou, saiu de 45,3% para 46,7%. Por que você acha que as pessoas hoje estão se declarando pardas e pretas mais do que no passado? Eu acho que hoje em dia a mídia está ajudando em termos de divulgação, né? De colocar mais representatividade dos negros, isso acho que ajuda. E isso eu vejo até mesmo, eles estão tendo referenciais negros, então assim, acaba se assumindo melhor como negro. Eu creio que é uma forma de manifestação, é uma forma de declarar que os negros estão avançando na sociedade. Para este especialista, o crescimento da autodeclaração é uma conquista do movimento negro. De uns anos para cá, o movimento negro, os movimentos sociais vieram lutando bastante e criaram a política de promoção de igualdade racial, a política de enfrentamento ao racismo, e é o fruto dessa luta histórica que vem fazendo com que o pertencimento étnico-racial do brasileiro negro, da brasileira negra, seja vista de maneira positiva. Outro destaque da pesquisa mostra que a população brasileira cresceu e envelheceu. De acordo com especialistas, o país está passando por um fenômeno chamado transição demográfica. A população em 2016 foi estimada em 205 milhões e 500 mil pessoas, 48,5% homens e 51,5% mulheres. O percentual de idosos aumentou de 12,8% em 2012 para 14,45% em 2016. Já a presença de crianças diminuiu de 14,1% para 12,9%. O que está acontecendo basicamente é que com a revolução na medicina, a gente está vendo um envelhecimento da população e por questões aí também ligadas à medicina, ligadas um pouco à questão da cultura moderna, tem se reduzido também muito a taxa de fertilidade, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam em ter menos filhos, porém investir mais nos poucos filhos que elas têm.
O tratamento contra o HIV aqui no Brasil avançou nos últimos 4 anos. Aumentou em 18% o número de pessoas que têm HIV e sabem disso. E subiu em 15% o número dos que têm AIDS e tomam medicamentos antirretrovirais. Os dados são do Ministério da Saúde. A estimativa ainda assusta. 830 mil pessoas têm o vírus da AIDS no Brasil. Mas o país já conseguiu diagnosticar 84% delas. É um número bem aproximado da meta de 90%. E mais pessoas com o vírus estão em tratamento. O percentual é de 72%. O relatório do monitoramento clínico do HIV indica ainda queda no tempo entre o diagnóstico do vírus e o início do tratamento, de 161 para 42 dias. Essa cobertura, ela sim tem aumentado, principalmente devido à tecnologia dos testes rápidos. Existe uma iniciativa do Ministério da Saúde que chama Viva Melhor Sabendo, com mais de 140 mil pessoas testadas nos 3 últimos anos, demonstrando que essas iniciativas de testagem, óbvio, ampliam o diagnóstico. Nos 6 primeiros meses deste ano, 35 mil pessoas começaram o tratamento contra a AIDS. E o governo diz que investiu 1 bilhão e 100 milhões de reais só em 2017. Um outro número demonstra a melhora de quem tem acesso ao tratamento. Ano passado, 91% das pessoas que tomam medicamento antirretroviral há pelo menos 6 meses apresentaram queda na quantidade de vírus no organismo. É o que eles chamam de supressão viral. E quanto menor a quantidade de vírus, menor a chance de transmissão. Mesmo com essa melhora no diagnóstico e no tratamento da AIDS, um número preocupa. O percentual de jovens com o vírus e em tratamento está bem abaixo do esperado. Apenas 56% deles tomam os medicamentos antirretrovirais. A população trans ainda tem muitos obstáculos para serem superados, mas também já tem o que comemorar como nome social. É o que você vai ver agora na última reportagem da série Vida em Transformação. Ela leva não apenas na aparência, mas também no nome, a coragem de se assumir como uma mulher trans. Paulette Furacão tem orgulho de quem é, sabe das lutas que enfrentou e faz questão de enfatizar isso. Paulette, ela vem de uma violência que antes de me descobrir enquanto LGBT, eu nem digo no afloramento da minha transexualidade, eu já sofria preconceito através do meu nome civil. Eu quis, de alguma forma, usar esta forma de violência como uma forma de luta. Mas ela conta que não é fácil. Os óculos de sol são um símbolo de seu escudo contra o preconceito. Ando 24 horas com meu óculos justamente para que, de alguma forma, eu trabalhe a impercepção dessas pessoas, desses olhares muitas vezes preconceituosos. Desde 2009, pessoas trans têm o direito de usar o nome social, que é escolhido diferente do de registro, no Sistema Único de Saúde. Em 2015, o direito se estendeu também às escolas. E em 2016, passou a ser usado na administração federal. Tiffany, que concluiu o ensino superior em 2014, antes da lei valer, sofreu por causa do preconceito com o nome social. Mas hoje já vê avanços para quem entra na faculdade. Já temos componentes curriculares da universidade, que é a questão da educação e sexualidade. A educação e identidade de gênero já estão se debatendo, já estão se discutindo. Então, estamos conseguindo avançar nessas questões. Mas, assim, dizer que está sendo fácil, eu acredito que não ainda. Temos muito ainda que avançar, de fato. Mas ainda há questões polêmicas, como o uso dos banheiros públicos. É fácil encontrar notícias sobre isso nos jornais. Eu tenho uma aparência masculina, eu vou entrar no banheiro feminino, porque eu tenho uma genitália do corpo biológico feminino, né? E vice-versa. Por que impede uma mulher transexual, uma travesti, de usar banheiro feminino? É porque imagina-se que aquela pessoa vai atacar as mulheres lá dentro do banheiro. E olha só a idiotice que acontece nisso. Se tivesse que atacar, elas eram muito mais perigosas nos banheiros masculinos que nos femininos. Um projeto de lei no Congresso poderia beneficiar tanto pessoas homossexuais quanto trans e travestis. Era o que criminalizava a LGBTfobia. Mas ele foi arquivado em 2015.
Outras propostas, até mesmo de sugestão da sociedade, estão em tramitação no Congresso, mas caminhando a passos lentos. Mas mesmo com avanços e retrocessos caminhando lado a lado, as pessoas que participaram dessa série já conseguem ver um futuro melhor para as novas gerações de pessoas trans. A gente tem que matar um leão por dia e conviver com as antas, porque a grande discriminação são perguntas, termos pejorativos, né, estereótipos que as pessoas têm de nós. Deixar esse país melhor do que eu encontrei. Quando eu cheguei, a gente não tinha nome social, processo transexualizador do SUS nem se falava, nome de registro feminino na carteira de identidade nem era pensado. A internet veio e aí deu poder a todo mundo. Então as pessoas elas vão lá, escrevem o que elas querem, elas se defendem. Então eu acho que a próxima geração ela vai dar resposta a tudo isso, inclusive da questão da transexualidade. Entre março e o início deste mês, somente no Maranhão foram registrados 29 casos de feminicídio, segundo dados da Secretaria de Segurança. Em São Luís, mais uma caminhada alertou sobre o problema. Nas camisas, um incentivo para que as mulheres denunciem a violência, muitas vezes disfarçada de carinho e proteção. A caminhada contra o feminicídio, promovida pelo Ministério Público do Maranhão, reuniu dezenas de pessoas na Praça Deodoro. Esses números que aparecem, essas mortes violentas sempre aconteceram e eram subestimadas, porque se dizia que era briga de marido e mulher e que ninguém mete a colher. Com a Lei Maria da Penha, que já faz 11 anos, essa realidade mudou. Todos nós temos que denunciar, todos nós temos que meter a colher e interferir para evitar que mulheres morram. Para que mulheres morram dentro dos lares, onde se parece o lugar mais seguro para a população e para nós mulheres é o lugar mais perigoso de se estar. A caminhada faz parte da campanha 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher e também contou com a presença de muitos homens. É de suma importância, porque a agressão parte dos homens, né? É importante despertar a sociedade como um todo para essa triste realidade, né? Dos homens se importarem porque a mulher, somente ser mulher, está sofrendo qualquer tipo de violência. O Maranhão é um dos estados que se destaca pelo combate à violência contra a mulher por criar uma grande rede de proteção. Ainda assim, de janeiro até agora já foram registrados 32 casos de feminicídio no estado. Só na semana passada foram 4 mulheres vítimas de feminicídio aqui no Maranhão. Então é um número que só cresce e a sociedade precisa se movimentar. Precisa denunciar, ajudar a mulher a romper o silêncio e a denunciar os seus agressores. Quase 2.000 medidas protetivas foram expedidas este ano. A Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar tem sido uma importante ferramenta no cumprimento dessas medidas. A gente está tendo resultado excelente porque elas estão tendo coragem de sair de dentro de casa, ir até a delegacia e procurar ajuda. Então, o resultado que a gente é positivo desse lado, saber que com esse trabalho, com a divulgação, a gente já está tendo um excelente resultado. Mais de 700 vagas de emprego para quem tem algum tipo de deficiência física. É o mutirão do programa Inclusão Econômica, lançado pela Prefeitura de São Paulo. Os candidatos concorrem aos postos de trabalho nas áreas de administração, enfermagem, vendas e limpeza. Para o Rafael, a mobilidade é o menor problema. O que ele mais fez nos últimos 2 anos foi rodar em busca de uma oportunidade. Para mim não tem barreira, o importante é estar trabalhando, o importante é estar no mercado de trabalho. Atravessar o portão é só mais uma etapa desta caminhada tão desafiadora. Só em São Paulo, mais de 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência estão aptas a trabalhar, mas menos de 40 mil estão empregadas. Hoje, neste mutirão do emprego, promovido pela Prefeitura de São Paulo, foram oferecidas 790 vagas para 34 empresas. Anderson é deficiente visual. Ele foi demitido há 3 meses e agora espera resgatar a independência. Eu não queria passar o Natal desempregado, dependendo dos outros de fora. Eu dependo dos outros de fora para poder pagar meu aluguel. Eu sou a Priscila. A
Abigail é auxiliar administrativa. Ela está procurando trabalho de administração e está muito difícil. Só tem mais de limpeza, estoquista. Mais ou menos quanto tempo você está procurando? 7 anos. 7 anos. Para cada candidato, um tipo de deficiência e uma história diferente. Esse é o maior desafio. O que a gente espera em eventos como esse é que a empresa vá percebendo, né, de forma assim muito transparente, que as pessoas têm deficiência sim, mas elas têm habilidade, elas têm potencial, elas conseguem fazer uma série de coisas, mas elas só precisam de uma oportunidade. Eu vou pensar no quê? No que ele pode fazer, não no que ele não pode fazer, né? Não na limitação dele. A limitação vem depois, porque eu vou tentar adaptar o ambiente de trabalho, as restrições dele, mas o primeiro momento é identificar mesmo o perfil e as competências. Para todos eles, nunca será fácil, mas ver tantas empresas no mutirão enche o coração de esperança. A sensação é que eu já arrumei um serviço. Se a gente desistir, a gente não consegue nada. A arrecadação de impostos e contribuições federais caiu 20% em outubro e ficou em 121 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, a queda é resultado da alta arrecadação no mesmo período do ano passado, quando houve o ingresso de recursos da chamada repatriação. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, a arrecadação somou R$1 trilhão. A Black Friday movimentou o comércio no país com promoções que chegaram a quase 80%. A expectativa é que 7 em cada 10 consumidores façam compras até o fim do dia. Gritaria, muita expectativa e celulares a postos para registrar o momento exato do começo do Black Friday. O dia começou movimentado em várias lojas do país. Yara acordou cedo para aproveitar as promoções. Eu quero uma fritadeira sem óleo, de preferência, né? Isso que forninho também, tô dando uma olhadinha nas coisas. Este ano a data acontece sob forte expectativa de vendas devido à recuperação da economia. 68% dos consumidores pretendem fazer compras durante o Black Friday, contra 61% registrados no ano passado. Só o comércio online deve movimentar cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, alta de 15% em relação a 2016. O Black Friday é tradicional nos Estados Unidos. No Brasil chegou há poucos anos e atualmente o dia é importante para o comércio. As promoções podem chegar a 70% até 80%, mas o consumidor deve ficar atento ao falso desconto e à maquiagem de preço. Eugênia sabe bem disso. Ela quer comprar um celular e pesquisou os preços antes de tomar a decisão. Tem coisas que não valem não, vou ser sincera. Tem algumas coisas que é tudo, sabe, para enganar o pobre. Para evitar propagandas enganosas e falsos descontos, o Procon de São Paulo intensificou a fiscalização nesta sexta-feira para conferir se as lojas estão mesmo cumprindo o prometido. As empresas foram bem conscientizadas de que teriam que trabalhar de forma honesta e nós estamos notando até agora que está um pouco melhor que o ano passado, mas há algumas irregularidades. As reclamações têm diminuído ano a ano. Em 2014 foram 12 mil e no ano passado 2.900. Tem alguma coisa que entra realmente na promoção, mas muitas coisas não. Você põe um preço maior e daí você faz de desconto, dá uma camuflada. A Black Friday ela vai sobreviver da honestidade dos comerciantes, tá? Porque se ela perder a credibilidade, ela não vai funcionar no Brasil. Você viu há pouco, a população idosa do país cresceu 16% nos últimos 4 anos. São quase 30 milhões na terceira idade. E a gente quer saber como você se prepara para a velhice.
Porque eu acho que ninguém está preparado exatamente a envelhecer. Tanto que eu tenho 18 anos agora e passar da adolescência para a fase adulta já é algo complicado. Eu não posso ficar eternamente enclausurada dentro de casa, nem eu nem meus idosos. Nós temos que sair, temos que participar dos programas sociais, nós temos que viver a vida. É bom você ter uma poupança, né? Guardar um dinheiro para na velhice você ter uma velhice com saúde e com uma condição financeira para você poder cuidar de si mesmo, enfim. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participa do nosso jornal, faça a sua crítica, traga sugestões e participe também das perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. E pelo nosso Facebook, Camussama, do Rio de Janeiro, respondeu: tenho alimentação saudável, como peixe na maioria da semana, evito refrigerantes e como frutas intercalando as refeições. E Joyce Silva, do Recife, diz: deixo a velhice me levar. Velhice, leva eu. A seguir, as últimas informações sobre o ataque terrorista no Egito. Autoridades contam ao menos 235 mortos. E ainda veja os detalhes dos investimentos para a construção da segunda ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre. Em 2 minutos.